Vamos abrir nossas Bíblias lá em Hebreus, é o capítulo 6, do versículo 13 ao 20. É o texto da nossa meditação nessa noite, Hebreus 6, do 13 ao 20. Considerem as promessas de Deus a Abraão, uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Disse ele: certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela. E, sem dúvida, o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou o nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Vamos orar? Pai, nós queremos pedir a tua bênção, a presença do teu Santo Espírito em cada um de nós, clareando a nossa mente, fortalecendo a nossa fé. Fala conosco nesta noite. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Firme nas promessas é o tema que eu quero tratar nessa noite. Agora vejam bem, eu me lembrei de uma história, tripulação de um navio que estava lá na parte mais gelada do mundo, lá na Antártida, e eles estavam realizando pesquisas, estavam realizando esse tipo de trabalho, isso há muitos anos. E acabou que esse navio sofreu algumas dificuldades, eles foram perdendo partes do navio, a tripulação acabou diminuindo, pessoas foram morrendo, e já estavam vivendo de uma maneira, um modo muito ruim, muito precário, quando o capitão do navio falou: olha, eles estavam só em 11 pessoas, eles tinham saído com uma tripulação de mais de 60 pessoas. E o capitão do navio falou: olha, eu vou formar uma pequena equipe, porque agora não tem mais como navegarmos, eles não tinham mais o navio. E essa pequena equipe, nós vamos chegar até a costa e nós vamos conseguir pedir socorro. Mas essa era uma missão praticamente falida, aos olhos de todos que ali estavam. Era quase impossível fazer isso. E ele escolheu 3 daqueles homens que estavam em melhores condições físicas ali, não estavam feridos, não estavam machucados. E ele saiu. E ficou ali um grupo de 7 pessoas. E esse grupo, com muito pouca comida, com situação muito difícil. Mas o capitão prometeu que iria voltar. A expedição desse homem foi terrível. É um romance que eu li. Você vai lendo e vai vendo as precariedades de tudo. Mas ele chegou até a civilização. Chegaram 2 vivos, ele mais um. Conseguiram pedir o socorro. Conseguiram, e naquele tempo, isso no século XIX, não era fácil você arrumar um outro navio para ir para aquelas águas geladas, enfrentar icebergs e conseguir chegar onde eles precisavam para resgatar os companheiros. E agora, enquanto ele já está providenciando isso tudo, os que estavam lá naquele lugar gelado, de maneira precária, estavam terrivelmente desesperançados, a maioria daqueles 7. Um deles dizia: não,
se o nosso capitão, ele prometeu, ele vai voltar. E os outros, alguns diziam, você deixa de ser bobo, rapaz. Nós vamos morrer aqui como os demais morreram. É impossível chegar para pedir socorro. Mas depois de 3 meses que aquele homem saiu, eles ao longe avistaram uma embarcação chegando. E aquele que dizia que o capitão voltaria falou: é o nosso capitão, eu tenho certeza. Ele nunca mentiu para nós. Tudo o que ele falou, ele cumpriu. E de fato era o capitão. Daqueles 7, 2 haviam morrido, só 5 escaparam. Mas o capitão cumpriu a sua palavra, a sua promessa. O texto que nós lemos hoje fala de promessas. Quem fica firme nas promessas verdadeiras de Deus só pode ser abençoado. É isso que esse texto diz. E as promessas bíblicas nos prometem muitas bênçãos para vivermos melhor hoje, para driblarmos as dificuldades, as tragédias, as coisas que nós não esperávamos. Eu nunca esperava por isso, pastor. É assim mesmo. Mas a promessa de Deus, ela nos promete isso. E eu quero ver 2 coisas importantes nesse texto para mim e para a sua vida hoje. A primeira delas é sobre a certeza do cumprimento dessas promessas. Nós não esperamos, gente, quando Deus faz uma promessa, um devaneio. Nós não esperamos um sonho distante ou uma utopia, uma coisa difícil de acontecer, não. Nós esperamos algo de quem não mente. O texto que nós lemos diz que é impossível Deus mentir. Nós temos uma promessa de algo concreto, real e verdadeiro. O juramento, diz o texto, implica numa obrigação. E isso é um homem. Quando um homem faz um juramento, isso implica na obrigação de cumprir aquilo que ele falou. E esta é uma palavra de muita seriedade na Bíblia. Juramento. Se foi feito um juramento, logo ele precisa ser cumprido. A Bíblia nos alerta assim, olha, é melhor você não votar, é melhor você não jurar, do que jurar e não cumprir. Então, estamos falando de algo sério. Quem fez o juramento segundo o nosso texto? Diz assim o versículo 13: considerem a promessa de Deus a Abraão. Quem fez o juramento? Deus. Não foi Abraão, não foi um homem igual a nós, foi Deus. Essa é uma promessa séria. Imagine uma promessa feita por Deus. Ele disse a Abraão: eu vou te abençoar e eu vou multiplicar os teus descendentes, e eles também serão abençoados. Por quem que Deus fez a promessa? A Abraão e aos herdeiros de Abraão. A Bíblia fala que nós somos mesmo descendentes de Abraão. Querem ver? Veja aí, Gálatas 3:29 diz assim, ó: e agora, quem pertence a Cristo, os que pertencem a Cristo são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. É porque Abraão foi um homem que creu, acreditou em Deus, ou seja, Abraão era um homem de fé. E a partir de Abraão, Deus faz uma promessa dizendo que todo aquele que cresce em Deus, que tivesse fé verdadeira em Deus, seria descendente de Abraão pela fé. Somos descendentes de Abraão pela fé. A promessa que seremos abençoados não pode ser mudada, gente. Se você tem fé em Deus, se nós temos fé em Deus, você é para ser uma pessoa abençoada, uma pessoa guardada de um modo muito especial por Deus. Se Deus é seu refúgio, seu abrigo, você pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, independente do que você esteja vivendo hoje. Independente de quais são as perguntas que você tenha no coração hoje. A Bíblia te diz: fique tranquila, se Deus é seu refúgio. Versículo 18 diz assim: portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros, ao nos apegarmos à esperança posta
diante de nós. Firmemente seguros. Não é que somente está seguro, é firmemente. Quem te segura, quem te guarda, é fiel e poderoso para te guardar, para dirigir o teu caminho. A promessa das bênçãos aos que creem é uma certeza absoluta. Se você crê em Deus, se você deposita nele a tua fé, se você busca refúgio nele, você está seguro. Agora, se você hoje levantasse aqui e me falasse, pastor, eu tenho um amigo muito poderoso, muito rico, e ele disse que vai me guardar. Eu diria, você está em maus lençóis. Porque esse amigo pode mudar de ideia, esse amigo pode morrer hoje. Tudo pode acontecer. Agora, Deus não. Deus é Deus, continua sendo Deus, independente de qualquer coisa. Segunda coisa que eu quero que a gente veja hoje: as bênçãos na vida de quem espera. Quais são as bênçãos na vida de quem espera? Nós precisamos aprender um pouquinho aqui sobre esse homem Abraão, sobre a fé de Abraão, porque é dele que o texto está falando. Ele ouviu o chamado de Deus e ele obedeceu. Deus fala para ele. Abraão morava numa cidade da época dele no Antigo Testamento. Ur dos Caldeus era um lugar movimentado, cheio de comerciantes. Era ali que as coisas aconteciam na região de Abraão. E Deus aparece para Abraão, a voz de Deus, e fala: Abraão, sai desse lugar, no meio dos teus parentes, pega tudo o que você tem e vai embora para uma terra que eu vou te mostrar. Que desafio! Que desafio para esse homem! Ele não era crente, ele não era da igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, ele não era. Abraão, ele vivia no meio de muitos deuses, no meio de muitas crenças, no meio de muitas histórias, tinha gente de todo tipo perto de Abraão. E Deus falou: sai daí, deixa os seus parentes aí e vai embora. Ele obedeceu. Farei de você uma grande nação. Abraão era casado com Sara já, mas ele não podia ter filhos e nem ela. E Deus fala: sai, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Ou seja, vou te dar filhos. E Abraão saiu, obedeceu. Ele recebeu uma promessa e acreditou. Igual nós aqui nessa noite. Nós estamos ouvindo sobre promessa de Deus. Nós podemos sair daqui crendo nessa promessa. Nós podemos sair daqui, tanto faz. Mas eu te garanto, se você sair daqui nessa noite crendo nessa palavra, você tem tudo para experimentar na tua vida uma alegria que talvez você não experimentou até hoje. Ele cometeu erros, Abraão? É claro que cometeu, ele era um ser humano. Abraão mentiu, Abraão foi para onde Deus não mandou, Abraão, a fome chegou na região que Deus mandou ele ir para lá, ele fugiu para o Egito. Ele fez um punhado de bobagem, igual a gente faz de vez em quando. Ele errou igual a gente erra. Mas ele se arrependeu. Ele foi perdoado. Deus deu a ele novas oportunidades. E ele, depois de 25 anos da promessa de Deus de ele ter um filho, ele teve um filho com Sara. Eu creio que demorou bastante assim, gente, porque Deus faz essas coisas na vida da gente. Se Abraão tivesse saído de Ur dos Caldeus e logo um ano depois ou dois ele tivesse tido um filho com Sara, talvez ele pensasse, era para ter mesmo esse filho. Mas quando ele tinha 100 anos de idade, essa mulher com 90 engravidou. Ah, vamos falar sério, né, gente? Naquele tempo não tinha nada, não tinha uma cirurgia, não tinha um remédio, era difícil a coisa. A Bíblia diz que Abraão já era adormecido, ou seja, ele não podia mais ter filho, ele não tinha o vigor de um homem. A esposa também não podia. Nem sei em que estado estava o útero dessa mulher, mas uma coisa eu sei: a tal da Sara devia ser bonita, porque o texto diz que Abraão tinha medo
de falar que ele era seu marido e os outros homens desejarem a Sara. Ela era uma mulher bonita, aos 90 anos de idade. E essa mulher engravidou e teve um bebê. Vocês já imaginaram uma mulher de 90 anos tendo o seu primeiro filho? Naquele tempo significava muito diferente do que hoje. Naquele tempo, quando uma mulher não podia ter filhos, eles diziam que aquela mulher provavelmente não tinha a bênção de Deus em sua vida. E agora ela tem um filho. Imagina, gente, uma mulher com 90 anos de idade amamentando. Diz que Isaac foi desmamado aos 4 anos. Sara, vigorosa aos 90 anos, amamentando um filho. Vocês pensam a alegria que essa mulher ficou dentro de casa? A paz que esse Abraão teve? Ô, gente, esposa feliz dentro de casa, o homem está em paz, não é? E se o contrário, é triste a coisa. E esse homem, então, agora recebe a promessa de Deus. Deus não falhou com Abraão, Deus cumpriu. E às vezes a gente olha esse texto e imagina assim, mas isso foi só para Abraão. Não, é o mesmo Deus. Esse Deus que nós cremos nos surpreende sempre. Agora Abraão é pai, Abraão é rico e respeitado, a esposa está alegre, um filho da velhice, um milagre de Deus. E Deus pede algo incrível para Abraão. Abraão, pega esse meninão bonito, Isaac, que está com 14, 15 anos, e leva ele num monte e mata ele para mim. E eu não entendo como que esse Abraão obedeceu. Inexplicavelmente, para nós, seres humanos, ele obedece. A Bíblia diz que ele acreditava que Deus poderia, se ele matasse Isaac, ressuscitar Isaac. E não é isso que Deus fez com seu filho, Jesus? Jesus foi morto por mim, por você, que crê, e morto. Deus o ressuscita dos mortos. E hoje ele está vivo. Abraão agora está maduro na fé. E Deus diz para ele: certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Deus estava falando dos descendentes da fé, falando de mim, de vocês. Nós precisamos aprender também a esperar contra a esperança. Se somos filhos de Abraão por causa da fé, nós temos que exercitar essa fé. Eu sei que alguns de nós carrega algum problema ou alguns problemas há um bom tempo que tem nos machucado, que tem nos ferido. Eu diria que tem atrasado a nossa vida. Às vezes não é com você o problema, às vezes é com o filho. Às vezes não é com o filho, é com o marido, eu não sei. Mas o que eu sei é que às vezes você, sendo filho de Abraão pela fé, tendo a promessa de Deus que será abençoado, não desperta para isso. Precisamos crer, irmãos. Eu não estou falando aqui de uma coisa na sua vida corriqueira, ordinária, de ordem. Eu estou falando de algo excepcional. Abraão queria ter um filho, não podia mais. Fisicamente, cientificamente, não tinha jeito. E Deus deu a ele o filho, porque Deus falou, prometeu: eu farei de você, Abraão, uma grande nação. E quando Deus falou isso, Abraão nem tinha noção que ele estava falando de nós hoje, aqui, ó. De todos aqueles que um dia levantaram a cabeça e quebrantaram o coração e disseram: eu creio no Deus Todo-Poderoso. Era desses que Deus estava falando. Abraão imaginava assim: vou ter uns, sei lá, uns 8, 10 filhos, uns 30 netos, uns 100 bisnetos. Talvez ele pensasse isso, eu imagino. E Deus estava falando de todos aqueles que um dia iriam crer. Você precisa de um milagre na tua família? Eu estou falando é de milagre hoje. Você precisa de um milagre na vida do seu filho, da sua filha? Você precisa
da intervenção de Deus na tua vida profissional de maneira extraordinária? Vocês lembram da história que eu contei no início? Aqueles homens precisaram acreditar e esperar. 3 meses numa região inóspita, gelada, quase sem alimento. Tinha água à vontade, mas o alimento era pouco. E a esperança é o que move a nossa vida, gente, quando a situação está ruim. Um homem e uma mulher sem esperança não vai longe. Mas um homem e uma mulher com esperança cria forças, ganha forças, se fortalece, supera. Peça a Deus e espere em Deus. Creia que Ele é poderoso. Eu não sei qual é a dificuldade. Eu sei que Ele prometeu, Ele cumprirá. A sua vida, a minha vida, deve ser uma vida abençoada. Considerem a promessa de Deus, diz o texto que nós lemos. Considerem a promessa de Deus. Creiam na promessa de Deus. E eu quero encerrar orando por cada um que está aqui, que porventura tenha algo para falar, Senhor, eu quero a intervenção do Senhor nessa área. Você não precisa falar para mim, você tem que falar para Deus. Mas se você tem algo assim, eu quero que você se coloque em pé para a gente orar. Se você tem algo para colocar diante de Deus e tem que ser uma coisa extraordinária. Fecha os olhos, todos que não vão ficar em pé. Você não é melhor ou pior porque não se colocou em pé. Agora, se você tem, coloca diante de Deus, que eu te garanto que você vai ter momentos de alegria. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, nós cremos em Ti. Nós estamos reunidos aqui no Teu nome. Nós cantamos, nós adoramos ao Senhor. E a Tua palavra nos diz que devemos considerar Tua promessa. A promessa de sermos abençoados, assim como Abraão foi abençoado em tantas áreas de sua vida. Meu Deus, aqui estão pessoas semelhantes a Abraão, homens, mulheres, cada um colocando em seu coração agora um pedido importante, algo que para essa pessoa precisa ser extraordinário. Meu Deus, em nome de Jesus, derrama o teu poder sobre nossas vidas agora. Meu Deus, enche o nosso coração de esperança e de fé. Ó Pai, ajuda-nos a esperar no Senhor, contra a esperança mesmo. Ó meu Deus, não deixe-nos ser levados por outras pessoas que dizem que este ano está ruim, que as coisas irão piorar. Meu Deus, independentemente de economia, de política, nós cremos no Senhor, é na tua providência. E nós colocamos estas vidas e esses pedidos no teu altar de graça nesta hora. E clamamos, Senhor, responde-nos, porque nós cremos na fidelidade do Senhor. Esta palavra lida diz que o Senhor não pode mentir, porque tu és Deus, tu és santo. Abençoa, meu Deus, nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.